O município de La Grandeza, na região da Serra Mariscal do estado de Chiapas, é uma zona que tem como vegetação predominante o pinheiro e o carvalho. Na sua fauna destacam-se espécies como coelhos, esquilos, gambás, tatus, pombos, pombas, rolas, cobras, veados e doninhas. É neste cenário que se situa o bairro Bandeiras. Na sua organização político-administrativa, o bairro é a unidade mais importante. É em torno dele que se organizam as famílias nucleares e alargadas de cada um dos ejidos e aldeias. A família é a unidade básica da sua organização social, pois é nela que se estabelecem as alianças matrimoniais, a relação com a terra através das atividades agrícolas, assim como os significados simbólicos do meio natural relacionados com a reprodução social. O trabalho agrícola é a sua atividade econômica mais importante, em que as mulheres participam na fertilização da sementeira, na colheita e no descasque das espigas, enquanto que na cultura do café colaboram na transplantação dos cafezais e na colheita. Na tradição humana, o homem foi criado 3 vezes. Primeiro, os criadores geraram homens antropófagos a partir dos seus próprios filhos. A segunda criação foi a dos homens sábios, como o mestre do sono e o mestre das doenças. A terceira geração resultou do momento em que os deuses salvaram um casal, homem e mulher, do dilúvio que os próprios criadores provocaram para lavar a terra, que foram os avós criadores. Durante estes acontecimentos, foram criados os barrancos, as ravinas, os montes, os rios e as lagoas, entre outros locais atuais, alguns dos quais são locais sagrados onde o homem estabelece contato com a natureza e o homem. É neste contexto que reside Augusto Lourenço Salas Morales. A tradição oral dos nossos povos é cultura que vive através de histórias que devemos conhecer e preservar. Hoje apresentamos o título O Rico e o Pobre, uma história na língua mãe narrada em português. Por costume, os mãe da região da Serra Mariscal, no estado de Chiapas, semeiam milho nos meses de fevereiro e março. Certa vez, um homem rico pagou ao seu povo para plantar milho. Uma manhã, depois do pequeno almoço, dividiram os tecomates, as enxadas e as sementes entre o rico e os pobres, e depois foram para os campos. Quando chegaram, cada um pegou no seu próprio sulco e começaram a semear, um a seguir ao outro. Entre as 10 e as 11 horas da manhã, de repente apareceu um corvo numa canhada. Repararam porque vinha gritando: "Jop, jop, 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 jop". Quando o viram voar com as suas asas no céu, observaram que no bico levava uma coisa branca. Todos o miraram até que por fim pousou sobre uma encosta, que seja dito, era um barbecho. Aqueles que o viram repararam que o corvo parou e deixou cair a coisa branca que trazia no bico ali perto. Começou a cavar, via-se que fez um buraco, colocou o que trazia e enterrou. De repente, voou na mesma direção para onde tinha olhado e fez a mesma coisa quando voou. Jop, 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 jop. De repente, um dos trabalhadores pediu autorização ao homem rico. "Patrão, dá-me autorização, quero ver o que o corvo enterrou." "Vai", respondeu o rico. O pobre tirou o seu tecomate e saiu. Os outros continuaram a semear, enquanto o pobre avançava no seu caminho. E, quando chegou ao sítio onde o corvo tinha parado, começou a tentar localizar o que tinha enterrado, enquanto seus companheiros gritavam: "Mais abaixo, do outro lado, um pouco mais acima, ali, ali." Com efeito, encontrou o que o corvo tinha enterrado, e era um ovo com manchas. Trouxe-o de volta e, quando chegou junto dos seus companheiros, mostrou-lhes. O pobre homem tirou um lenço vermelho, embrulhou e colocou-o à sombra. Depois do trabalho, todos foram para casa e, quando o pobre homem chegou, contou à sua mulher o que tinha acontecido. Por sorte, ela tinha uma galinha, preparou o ninho e colocou o ovo debaixo da galinha. Os dias passaram e, um mês depois, o ovo abriu e era um pequeno peru. O tempo passou e o peru cresceu. O homem rico descobriu e, por curiosidade, foi vê-lo.
Quando chegou, apaixonou-se por aquele peru que era muito grande e bonito. O homem rico disse ao homem pobre: "Dá-me o teu peru e eu dou-te um porquinho que já está castrado, porque a noite de Natal é em dezembro e eu quero comê-lo. Que me dizes?" "Está bem", respondeu o homem pobre, e fizeram a troca. O pobre foi buscar o porco pequeno, montou uma pocilga e começou a dar-lhe comida e restos. Passado algum tempo, o porco ficou gordo e bonito, de tal forma que o homem rico voltou a ouvir falar dele e foi vê-lo. Apaixonou-se de novo por aquele belo animal e fez uma proposta ao pobre. "Olha, tu dás-me o teu porco e eu dou-te uma vitela que já está crescida. Vai correr bem", disse o rico. "O que é que diz teu coração?" perguntou ao pobre. "Bem, por mim, tudo bem", respondeu. E assim terminaram o negócio. No dia seguinte, o pobre foi buscar a vitela. Cuidou bem dela durante muito tempo e a vitela cresceu, e ele ouviu-a mugir. O homem pobre percebeu que a vitela queria acasalar. Levou-a a um touro e ela ficou grávida. Quando ela tinha 9 meses, nasceu a primeira cria. E pouco depois nasceu outra cria, e assim sucessivamente, até que já tinha 8 cabeças de gado. Como não podia cuidar delas, o pobre alugou um terreno numa terra quente para dar de pastar ao seu gado. E com o passar dos anos, o pobre tornou-se um fazendeiro muito rico. Tudo por causa do aparecimento e da ação do corvo. E depois por causa da inteligência e dos cuidados do homem pobre e da sua mulher.